se olha no espelho da palavra, a gente se sente tão indigno, tão falho de estar aqui falando e testemunhando a palavra de Deus. Mas nós temos uma esperança, Jesus Cristo. E Ele mesmo nos diz que nós nunca seremos dignos de falar dele. Nós só falamos dele por graça, sobre graça. Eu ouvi uma palavra que falou muito comigo essa semana, que esse homem disse assim: se o Espírito Santo fosse tirado da igreja hoje, 90% das igrejas que nem perceberiam, não sentiriam diferença alguma, continuariam com as suas atividades normais. Eu quero subir, elevar isso um pouco agora. Se o Espírito Santo fosse retirado da sua vida hoje, você sentiria alguma diferença? Essa deve ser a questão, porque se nós não temos o Espírito de Cristo, nós não pertencemos a Ele. E se nós temos o Espírito de Cristo, deve haver algumas coisas diferentes na nossa vida. Começando pelo arrependimento, que muitas pessoas pensam que é apenas uma tristeza por pecar. O arrependimento é bem mais que isso. Existe o arrependimento e existe o peso da consciência, que são duas coisas totalmente diferentes. Para ajudar a gente a entender, imagine dois filhos, e o pai diz para os dois, um em cada casa: você não vai sair hoje à noite. E os dois filhos desobedecem. Os amigos passam, eles pulam a janela e eles saem. Então, no meio do caminho, um daqueles filhos diz assim: eu desobedeci meu pai, eu não deveria ter feito isso. Eu fiz uma coisa errada. Não é certo, ele me deu uma ordem e eu estou desobedecendo. Mas aí ele pensa e ele acaba indo. E tem um outro filho que no meio do caminho fala: eu desobedeci meu pai. Isso não é certo. Eu não sei o que eu estou fazendo, por favor, para o carro que eu preciso voltar. Me desculpe, segue o caminho de vocês, porque eu tenho que voltar, porque eu desobedeci meu pai. Então ele não se importa com o que os amigos iam pensar, não se importa se vai ser chamado de careta, mas ele volta. Qual dos dois de fato se arrependeu? O que voltou. Arrependimento é muito mais que apenas sentir uma tristeza. Arrependimento é abandonar o pecado. E isso é o que nós temos que fazer. Crescer em arrependimento. Eu quero dizer aqui que a salvação é uma obra totalmente de Deus. Para ser salvos, nós temos que se arrepender dos nossos pecados e ter fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que até aos gentios Deus concedeu o arrependimento. Deus concede o arrependimento. A Bíblia fala que Deus que abriu o coração de Lídia para tentar-se o que o apóstolo Paulo estava falando. A salvação é por completa de Deus. E se nós não temos o arrependimento que queremos, devemos buscar a Deus em oração, em choro. Eu tinha separado uma parte da palavra que eu ia falar por último, mas agora eu quero falar primeiro. É uma história, não sei se vocês já ouviram falar de um homem chamado Agostinho. Ele é considerado o pai da igreja. Antes da reforma protestante, este homem já lutava pela sã doutrina. Só que no começo da conversão, esse homem tinha um problema muito grave. Ele era um cristão, mas ele era um cristão que não conseguia vencer o pecado. Ele era um cristão que estava na igreja, mas estava constantemente cativo de um certo pecado. E eu quero dizer, mostrar como que esse homem foi liberto e como que esse homem foi usado grandemente. Por que eu quero dizer isso? Porque isso é um testemunho para aumentar a nossa fé de que não há pecado que Deus não nos possa libertar. E Deus não somente converteu este homem, libertou ele totalmente, como colocou ele como um dos maiores ícones de hoje da igreja. Ele começa assim: uma coisa ainda estava impedindo, a lascívia. A lascívia. Eu ainda estava preso ao amor de uma mulher. Eu comecei a procurar meios para adquirir a força que eu precisava para me deleitar em ti. Você vê a questão aqui? Ele tinha duas coisas: a alegria no sexo e a alegria em Deus. E ele fala que ele queria procurar meios para ter a alegria dele em Deus e não no sexo, na lascívia. Então ele continua: mas eu não pude encontrar esses meios até que eu abracei o mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E esse que eu vou relatar agora é o dia mais importante da vida deste homem. E é um dos dias mais importantes da história da nossa igreja.
porque a reforma aconteceu por meio dele também. Ele diz: ó Senhor, meu Consolador e Redentor, vou dizer agora e confessar para a glória do teu nome, como tu me libertaste dos grilhões da lascívia, que me segurou com tamanha força e escravidão deste mundo. Ele começa a dizer: havia um jardim, um pequeno jardim anexado à casa onde residíamos, e encontrei-me conduzido pelo tumulto em meu peito para refugiar-me no jardim onde ninguém poderia me interromper, na luta feroz na qual eu era meu próprio competidor. Você está vendo a disposição dele de se libertar? Ele se retirou para um lugar sozinho, para lutar contra quem? Contra ele mesmo. Eu estava furioso, dominado pela violenta raiva comigo mesmo, por não aceitar a vontade do meu Criador em entrar inteiramente para a aliança dele. Eu arranquei os meus cabelos, bati em minha testa com os meus punhos, fechei os meus dedos, abracei os meus joelhos. Era realmente uma luta que ele estava tendo. E ele diz: eu estava impedido apenas por uma ninharia. Você começa a ver? Ele começou a ver a beleza da castidade. Ele começou a ver ao sexo como apenas uma ninharia. Um pecado de que ele amava e não conseguia se libertar, agora ele estava vendo como uma ninharia. Nós precisamos ver algo mais poderoso, mais agradável, mais deleitoso, mais honrável do que a masturbação. Mais honrável do que as amizades mundanas. Mais honrável do que as paqueras de fim de semana. Só dessa forma seremos libertos. Verdade. Essas coisas só acabam com a gente, só nos destroem. E ele precisava ver algo mais honroso do que a lascívia. E ele está nessa luta. E de fato, ele fez e começa a ver a castidade como uma bênção. Ouça essa descrição: eu estava impedido apenas por uma ninharia. Arrancaram minha vestimenta da carne e sussurraram: você vai nos rejeitar? A partir de agora nós não estaremos mais com você? Nunca mais? É desse jeito que cada pecado fala com a gente. Nunca mais eu vou participar da sua vida? Nunca mais você irá ver pornografia? Nunca mais você vai ter namorinhos aqui e ali? Como você pode ver sem mim? Enquanto eu estava tremendo na beira, do outro lado eu podia ver a clara beleza da continência. Agora a batalha estava travada e apenas estas coisas estavam em minha mente. O que é mais belo? Atirei-me para baixo de uma figueira e dei lugar às lágrimas que fluíam dos meus olhos. Na minha miséria continuei chorando, chorando, chorando. Por quanto tempo continuarei a dizer: amanhã, amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que não neste momento dar fim a esses horríveis pecados? Talvez um de vocês esteja dizendo isso mesmo agora. Por que não? Por que não agora? O que me impede de fazer isso agora? E então eu ouvi uma voz, como de uma criança, cantando em uma casa próxima. Mais uma vez, ela repetiu o refrão, que dizia assim: pegue e leia. Pegue e leia.